Alô, Francisco. Alô, alô. Prazer, Oi, prazer. Paulo. Que prazer Ah, tê-lo aqui ah, no Divã muito Cultural. obrigado. Antes de render minhas sinceras e emocionadas homenagens a você, explicar a razão da máscara, que está até personalizada no Divã Cultural, porque sempre que eu realizo as lives com o meu irmão não mora aqui comigo. Ele trabalha nessa área da construção civil. Então, mesmo com a vacina, ainda é bom tomar todos os cuidados. É verdade, é verdade. Muito obrigado, é um Né? prazer, Paulo. É uma satisfação poder conversar sobre o ofício da gente, sobre o trabalho da gente. Enfim, estamos aí para tudo, tá bom? Fique à vontade. Obrigado, uma grande honra estar aqui com você. Eu gostaria de começar essa entrevista, Chico, com uma citação de uma pessoa que ama muito o circo também, a vida circense, como você. Diz ele: há anos eu guardava uma secreta paixão pela vida do circo, a curiosidade de participar do ritual dos bastidores, onde bailarinas, trapezistas, domadores de leões, mágicos, acrobatas e, especialmente, os palhaços se preparam para entrar em cena. Essas palavras foram ditas por Federico Fellini, quando ele lançou o filme Clowns no Festival de Veneza. Sei, E eu sei. sei que, em comum com ele, você tem essa paixão pelo mundo do circo. Como isso começou na sua infância, na sua Começou, vida? Paulo, começou com uma vizinhança. Eu sou nascido e morei muitos anos no Brás. Então, Uhum. então ali em frente ao nosso sobrado, eu, por volta dos meus 10, 12, 14 anos, em frente, sempre tínhamos o prazer de ter um circo, porque era um terreno vazio, um terreno baldio, vazio, Uhum. e os circos se instalavam lá. E como eles pediam móveis, cadeiras, mesa emprestados, em troca eles davam tickets de entrada, ingressos. Ah, E aí uhum. eu podia praticamente quase toda noite, eu podia ver vesperais e tudo, eu podia assistir ao circo. Foi assim que foi acendendo uma paixão pela arte de representar e por essa fisionomia múltipla que o circo tem. E você em casa reproduzia, né, nas suas brincadeiras, muito daquilo que você assistia, né? Porque você Exatamente. estudava de manhã e à tarde você estava em casa e podia assistir, né? Exatamente. Eu convocava a molecada lá, que era da Uhum. pelada também, da bola de meia. Então, ali no quintal, eu tentava representar algumas coisas, sugeria a eles algumas brincadeiras, uma coisa muito inocente e muito bobinha de garoto de 10, 12 anos. Uhum. E um pouco da sua história familiar. Eu acredito que muito do que a gente é na vida tem a ver com o nosso, é o que o Freud chamava dos romances familiares, né? De toda a história que a gente desenvolve com a família. E qual a influência do seu pai, Leopoldo, na sua formação, na formação da sua personalidade? De uma coisa de caráter muito bom. Na verdade, foi assim. O meu avô era um italiano que veio para o Brasil Uhum. com a mulher dele. E aí, ao longo do tempo, ele teve uma grande madeireira, uma oficina de fazer móveis e tudo. Tanto que o papai, na época de noivado dele, durante os 5 anos de namoro, ele fez todos os móveis que ele, enfim, que o casal iria usar. O Que guarda-roupa, a beleza. cama, as Uhum. cadeiras, Uhum. a cristaleira antiga, uma coisa, Uhum. móveis que eu guardei durante muito tempo, depois eu tive que me desfazer por conta da vida da gente, que é muito corrida. E, e então eu tinha essa herança de um avô italiano e de um pai que tinha calos nas mãos Uhum. das ferramentas da marcenaria. Era um grande Sim. marceneiro e, inclusive, um entalhador. Ele entalhava também florões e figuras e tudo, ele entalhava lindamente nos móveis encomendados e nunca Sim. ele teve progressos econômicos,
com isso. Sim. Tanto que o papai e a mamãe nunca tiveram uma casinha própria para morar. Era sempre um sobrado Sim. alugado em que moravam pelo menos 3 famílias. Sim. Tios meus, tias, irmãos da mamãe. E assim, o papai, com a história da marcenaria, foi transmitindo essa coisa do ofício, né? A pessoa ter um ofício. Então, foi assim que as coisas começaram a se encaminhar. E muito cedo você já estudava e trabalhava depois na feira, né? Você começou a desenvolver um trabalho também na Feira Livre, não foi? Quando o papai deixou a marcenaria e deixou o trabalho de gerente de firmas e tudo que ele entalhava, quando ele deixou isso, resolvemos ir para a feira e montamos uma barraca de macarrão com biscoito e tudo. E depois, do lado, eu acabei fazendo também uma banca de 2x2 de queijo fresco, queijo o amarelo também. E assim fomos tocando a vida. E, infelizmente, eles já partiram e nunca tiveram na vida uma propriedade de uma casinha, nunca houve, enfim, dinheiro para isso, infelizmente. Mas foram ótimos pais e eu procurei ser um bom filho. Eu tenho uma irmã também, que eu me dou muito bem. Ok. E como é que foi o início dessa tua paixão pela arte de representar? Eu estive pesquisando sobre você, antes mesmo do teatro, você sempre teve uma fascinação muito grande pelo mundo do cinema. Como é que foi essa transição? Você gostava do cinema, mas depois foi para o teatro primeiro, né? Teve essa coisa do circo, que foi uma semente preciosa, né? Foi uma coisa muito interessante que germinou muito bem dentro do meu coração. E em seguida, eu casualmente andando pela cidade, eu consegui num teatro da prefeitura, que é perto da Praça da República, eu consegui encontrar casualmente a Escola de Arte Dramática de São Paulo, do Dr. Alfredo Mesquita. E ali tinha, enfim, Sábato Magaldi, Paulo Mendes, era um time de especialistas em teatro. O Sábato sabia tudo do Nelson Rodrigues e desse mundo, né, da literatura toda. E aí eu tentei entrar na escola, fiz um teste lá, quando fui bem sucedido, e aí quando o Dr. Alfredo Mesquita, eu fiz a caminhada durante 4 anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto na escola, e cada vez aprendendo, além de Shakespeare, todo o teatro grego também, aprendendo a arte de representar, aprendendo os bastidores do teatro, as mensagens que eles transmitiam, enfim, um padrão maravilhoso de quem está começando para aprender uma literatura boa, uma literatura de qualidade. Quer dizer, toda uma bagagem que você estava recebendo ali foi fundamental para a tua trajetória, né? Nossa, foi fundamental ali, porque a gente, com 20 anos, 22 anos, a paixão pela arte de representar, a paixão pelo teatro, tudo isso moldou, né? Eu tenho uma colega, Miriam Meller, e tem os outros da época que eu perdemos o contato, infelizmente, mas éramos todos alunos apaixonados, né? Porque os professores eram maravilhosos, eram excelentes. E como se deu o ingresso seu no famoso Teatro dos Sete, em que você conviveu ali com Fernanda Montenegro, Fernando Torres? Primeiro eu tive uma experiência, que o D'Avesta me pediu para fazer um gladiador que já entrava morto no Teatro Brasileiro de Comédia, e já entrava morto. Matrona de Éfeso, né? Matrona de Éfeso, exatamente.
E aí foi uma experiência também notável, foi muito bom. Foi um minutinho só. Foi Claro, claro. uma experiência notável também, que de aprendizado, de tudo que a gente estava em contato lá e aprendendo mesmo, verdadeiramente aprendendo. Desculpe. Mas, Não? é, mas ali aí teve todo o período do teatro brasileiro de comédia, foram alguns anos fazendo papéis pequenos, peça do Abílio, Rua São Luís 27, o quarto andar, uma coisa assim. Foi um aprendizado constante de qualidade, de muita qualidade. E com isso, depois eu fui para o Rio de Janeiro e lá, através da Carminha Brandão, eu pude conhecer melhor a Fernanda Montenegro, o Ítalo Rossi, o Sérgio Brito, e aí o Gianni Rato, e aí eu participei durante quase 7 anos, que foi a duração que teve o Teatro do Sete. E a Fernanda, eu acabei cruzando e aprendendo muito com ela. E com todos, né? Uhum. Com o Sérgio Brito, com o Ítalo Rossi, Napoleão Muniz Freire, muita gente de muita qualidade, felizmente. E você participou de uma peça histórica, né? Eu me lembro quando eu entrevistei a Fernanda Montenegro, ela passou 10 anos tentando convencer o Nelson Rodrigues a ter uma peça para eles e veio o Beijo no Asfalto. Beijo no Asfalto. E você fez o Arandir. Como é que foi para você esse personagem numa peça que, na época, a Fernanda disse que pessoas que assistiam, aquelas pessoas mais conservadoras, saíam muitas vezes indignadas do teatro. Saíam do teatro. Como é que foi essa? Saíam durante a cena. Foi uma experiência notável. Inclusive porque eu comecei fazendo o Werneck, que era um personagem amigo do Arandir, do escritório. Sim. Depois, Sim. com a saída do Loureiro da companhia, eu passei para o papel do Arandir. Do Arandir. Sim. Que era quem beijava a pessoa que estava morrendo ali, né? Segundo ele. Sim. E aí foi um tete-a-tete com a Fernanda, foi assim a direção do Fernando Torres, o Sérgio Brito, o Ítalo Rossi, enfim, uma participação meio que total da Companhia do Teatro do Sete, e aí foi mais um aprendizado e uma temporada maravilhosa também. E na televisão, você, nas novelas, começou em 1964, né? Na novela Renúncia, né? Da TV Excelsior. TV Excelsior, né? Eu trabalhei eu confundo um pouco, eu esqueci muita coisa. Eu trabalhei na Record, trabalhei na Excelsior. Na Record, perdão. Foi Renúncia na Record. Na Record, com a Irina Greco, e depois eu fiz pelo menos umas 3 ou 4 novelas lá, na Record. Depois passei para Excelsior. Trabalhei um pouco na Tupi também, na TV Tupi, com a Wanda Cosmo. E, enfim... Também fez uma novela da Ivani Ribeiro também, né? Isso mesmo. E eu não me lembro o título mais. Almas de Pedra. E, enfim... Eu fui catalogando e amealhando conhecimentos, porque é um trabalho que precisa uma entrega, uma dedicação, você tem uma análise crítica da obra, do personagem, é todo um trabalho muito minucioso, muito precioso, né? E as pessoas pensam que também a televisão é uma coisa descartável. Não é. A televisão também faz obras assim maravilhosas às vezes. Depende um pouco do enfoque de cada diretor, de cada pessoa que vai comandar aquele grupo de atores. Então, enfim, sempre aprendendo, até hoje eu fico com os olhos do aprendizado para fazer um bom uso. Isso
mesmo. E você participou de novelas assim, muito marcantes. Por exemplo, Redenção ficou 2 anos no ar, né? Na TV. Exatamente. Teve 596 capítulos. Quer dizer, hoje em dia isso é impensável. Não dá. As pessoas não têm mais. Foram quase 2 anos, realmente. É quase 2 anos. E foi um negócio que era um personagem chamado Dr. Fernando, que era muito interessante, porque tinha um mistério de como é que tinha sido a vida passada desse personagem. Então, muito interessante também, muito curioso. E eu pude, enfim, navegar nessas águas aí. Trabalhei com a Irina Greco, trabalhei com o Armando Bogos, um monte de atrizes e atores muito interessantes, e sempre aprendendo. E justamente foram praticamente 2 anos, porque era uma época que cabia esse tamanho. Hoje em dia, nós não temos mais. Dura no máximo que 5, 6 meses as novelas, em geral. Mas muito... Esse formato de novela, como você colocou bem, foi produto de uma época, né? Foi produto de uma época, né? Foi, sem dúvida. Hoje em dia, as coisas tiveram uma gradual mutação e as coisas são mais descartáveis, as pessoas têm menos paciência, aspiram sempre títulos novos, títulos interessantes, que vêm ao encontro do gosto de cada um. E a televisão tem a necessidade, pela própria natureza dela, de buscar ibope. Com isso ela vai renovando, sempre. Aí você ingressa na Rede Globo em 1970, né? Na novela Assim na Terra como no Céu, do Dias Gomes, no horário das 10. Linda né? novela. Isso. Novela Linda novela do Dias, né? E com a Renata Sorrah, com... Wanda Lacerda, né? Wanda Lacerda, Paulo Padilha, gente maravilhosa também, em que sempre aprendendo e trabalhando, e felizmente, entrei na emissora com o pé direito. Foi tudo dando certo, felizmente. E depois você, em 71, faria um personagem que ia, digamos assim, quebrar um pouco aquela linha do jovem galã apenas. Você faz o personagem do Cafona, né? Que era um personagem que não fugia daquele rótulo do herói padrão, né? O Cafona era do Braulio, não? Você lembra do Braulio Pedroso, isso mesmo. Do Braulio, Aí eu pude, enfim, colocar o meu histrionismo, né? Botar as coisas que eu tinha aprendido, botar aquilo em jogo, usando aquilo tudo e colhendo um ótimo resultado final e durante também. Foi ótimo. E mais uma vez contracenando com a Renata Sorrah, né? Foram 2 trabalhos seguidos com a Renata. Exatamente. Uma atriz que dispensa comentários, né? Porque é maravilhosa, né? E aí eu queria que você falasse um pouco também de uma passagem que é inesquecível na história da teledramaturgia brasileira, que foi a sua parceria de 7 novelas com a querida Janete Claire, começando com Selva de Pedra. Né? Selva de Pedra é aquela coisa, né? A emoção de entrevistar você é que a gente vai à nossa infância, né? Eu me lembro de como aquelas cenas me marcaram. Ainda me lembro daquela cena em que você, muito jovem, ridicularizado, quando estava na companhia de Mário Lago, né? Ali pregando na praça, e o jovem debocha de você, e você mostra toda a sua dor, toda a sua revolta num lance de olhar. O seu silêncio de estudo. Como é que foi essa novela épica? Foi estupenda também, uma coisa inesquecível. Eu lembro muito claramente assim esse pequeno grupinho tocando bumbo. Eu estava tocando bumbo e o meu pai, que era o Mário, pregando, né, em plena praça pública. Coisas que, de certa maneira, a gente até hoje vê um pouco, de vez em quando, por aí. Pregando a palavra, né? A palavra do Senhor, a palavra de Deus,
a palavra do mandatário mor, enfim. E aí foi uma novela que também fomos escolhendo. A Janete escrevia maravilhosamente. O jeito que ela colocava as cenas, o jeito que ela colocava os personagens, era uma coisa assim muito contundente e muito amável também, e que com isso ela foi colhendo muitos louros assim. Ela sempre teve um papel de destaque na dramaturgia, né? É um pilar das novelas, um pilar da dramaturgia, de certa maneira. Então foi lindo ter feito esse papel, foi maravilhoso. Felizmente eu tive muita sorte, viu, Paulo? Muita sorte de ter atuado em obras maravilhosas que perduraram durante meses, e foi estupendo. Isso foi mostrando, enfim, o Francisco, como é que ele era, como é que ele trabalhava, como é que ele atuava, e eu fico muito saudoso de tudo isso, com muitas saudades. Muita saudade. E a Selva de Pedra teve também um fenômeno muito interessante. No capítulo 152, se não me falha a memória, em que Rosana, descobrem que Rosana é Simone, teve 100% de audiência do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa fantástica, né? É uma época que marcou realmente essa coisa, surpreendeu mesmo a todos nós, porque foi uma coisa arrebatadora, que mostrou de uma maneira contundente assim como é que as coisas poderiam caminhar, como é que aquilo podia casar tão bem sentimento com sentimento do público, que encontrava naquele momento uma identidade absoluta, uma identidade assim, muito ligada a uma à outra. E uma coisa também que comoveu a todos foi a química que existia entre você e Regina Duarte. Impressionante. Até hoje, eu não sei, eu me lembro já muito mais remotamente, mas eu fico impressionado como é que o casal casou tão bem, como é que as coisas se acertavam, como é que as coisas caminhavam, né, quando o casal se encontrava ou não, porque aquilo era como se nós fôssemos casados, né? Como se fôssemos um casal modelo, né? Almas gêmeas, né? Alma gêmea, exatamente. Alma gêmea é a palavra certa. E você participou também de uma coisa também que nunca mais aconteceu na história da TV brasileira. Eu acredito que tenha sido uma maratona, mas queria que você relatasse para a gente. Quando você começa a gravar já várias cenas da novela Roque Santeiro, primeira versão em 75, a censura vai e proíbe a novela. Proíbe os dias dois. E a Janete, numa verdadeira maratona, né, como escritora, ela escreve Pecado Capital, que é aquela joia preciosa, e mantendo o mesmo elenco, né? Quer dizer, como é que foi essa maratona para vocês? Vocês estavam já trabalhando num texto do Dias Gomes, deixaram esse texto, foram para outro texto. Como é que foi essa maratona na época? Fala um pouco. É até um pouco difícil de explicar, porque é uma química muito especial, uma coisa muito invisível, mas que tem uma ligação muito forte. Então, nós éramos extremamente solidários com a Janete, solidários com a emissora, com tudo, e aquilo, diante daquele corte, daquela proibição, parece que todos nós fomos tocados na nossa sensibilidade, fomos tocados nas coisas que a gente pretendia mostrar lindamente, fomos proibidos. Então, eu acho que isso foi uma mola assim que ajudou a impulsionar justamente a novela seguinte. E aí teve o acerto da Janete Claire, que era uma mestra na maneira, enfim, não sei como é que ela conseguiu tão imediatamente escrever uma coisa nova e tão contundente.
E o próprio rumo da novela, né, eu achei muito corajoso da parte dela, porque eu não acredito que até então era comum você matar o protagonista, né? É, No você final da sabe, novela. Ela teve essa coragem, né? De ser tinha, fiel a uma linha mestra da é, novela. Né? tinha uma ligação, tinha uma ligação muito grande com o Daniel Filho também, que dirigia lindamente tudo, muito, de uma maneira muito inteligente, muito sensível. Então tinha uma ligação muito interessante. E então eu acho que houve trocaram ideias o Daniel e a Janete em relação ao personagem, se ele deveria morrer como um protesto, como um grito de alarde, né? E Isso. resolveram que o personagem, que o Carlão deveria morrer. E assim foi feita a cena, ainda mais com a música do Paulinho da Viola, né? É. O Paulinho, foi, Que também fez essa música em tempo recorde, né? Numa noite, né? Uma noite, dinheiro na mão, é vendaval, nas mãos, né? É lindo, lindo. É uma história, né? Eu acho É. que a sua vida tem uma história, a minha vida tem essa história, a vida das pessoas tem uma história, que é o dia a dia, que é a construção a cada mês, a cada ano, que atravessamos a nossa existência, não é verdade? É verdade. Depois veio também um grande sucesso, Duas Vidas, em que você novamente tem a oportunidade de fazer um médico, o doutor Vitor Amadeu, né? Isso. Também uma novela muito. E pouco depois, em 77, se não me engano, 1977, viria o Astro, né? Que foi um dos maiores sucessos, e a grande pergunta, quem matou o Salomão Rayala, ecoou por todo o Brasil, É né? verdade, é verdade. E é interessante, tem uma cena na churrascaria, eu estava vendo, pesquisando sobre você, e Ah, aquela questão do turbante é uma história muito bacana. Como surgiu aquele turbante para dar o toque final no vidente, né, pois no é, adivinho, o fulano Quintaneiro. Como foi isso? pois é, nós estávamos justamente ali, né, ensaiando, preparando a gravação. A direção era do Daniel Filho, ele dirigia, ele aparecia de vez em quando para cenas assim mais interessantes, ele fazia questão de dirigir. E aí, quando o personagem que eu comecei a falar, o texto e tudo, ele parou e me disse: falta alguma coisa para esse figurino, falta alguma coisa para esse personagem. Eu acho que é talvez um turbante. Acho que falta um turbante para ele ficar, já que ele é meio verdadeiro e meio picareta. Tem uma coisa misteriosa que temos. E aí, a figurino e tudo, mas nós não trouxemos um turbante. Nós estávamos longe da emissora, estávamos numa churrascaria que foi alugada para essa cena mesmo, Essa cena. com figurantes e tudo. Aí o Daniel falou assim: não, eu dou um jeito nisso. Aí procurou entre os figurantes a roupa que eles estavam vestindo e viu que tinha uma calça por ali de veludo usada, de veludo. Pediu para que ele se trocasse, pegou a calça e falou: vamos rasgar aqui e tudo. E foi confeccionando um turbante. A moda dele. Improvisou, né? Improvisou totalmente. E foi tomando um molde muito próprio, que até hoje eu olho o turbante, lembro de como é que esse turbante nasceu. Foi a calça usada de um figurante usando uma roupa da televisão, que acabou, enfim, nascendo o turbante que ficou muito famoso, muito gostoso de ver. Na minha cabeça, eu adorava. E uma coisa muito bacana no Herculano é que, ao mesmo tempo que a gente condenava algumas ações dele, por exemplo, quando ele convence o Márcio a assumir as empresas Rayala, Aham. tudo bem, ele tinha um carinho pelo Márcio, mas ele também tinha ambição de chegar lá dentro daquela empresa, né? E ser o grande articulador. Então, ao mesmo tempo que o público era cúmplice,
viu que o Herculano estava tramando, a gente torcia por ele, né? Então essa coisa do anti-herói ficou muito bacana. Você sabia compor e seduzir o público, trazendo ele para o seu lado. É verdade, é verdade. Bom, era uma mecânica realmente, a cada capítulo, de tentar uma coisa cativante, em que você, assim, esse capítulo vai aparecer muito bem onde? Nesse ponto aqui, aparece muito bem, tem que ser muito trabalhado, muito pensado, tem que ser procurado, achado, né? E assim as coisas foram gradativamente, cada uma foi sendo composta, sendo buscada, sendo procurada mesmo, procurada para que tivesse no ar um resultado que pudesse atrair o público. Perfeito. E aí, tempos mais tarde, né, em 2011, teríamos um remake do Astro. Antes disso, já tinha tido um remake do Pecado Capital, em que você fez o Salviano, né, o personagem do Lima do Astro, já feito. Do Lima. Mas esse remake do Astro foi muito interessante, porque criaram um personagem especialmente para você, que era o Ferragus, que era uma espécie de mentor na cadeia do Herculano. Como é que você montou esse personagem? Eu pensei como é que seria uma figura mais velha, mais experiente, já tendo trilhado aquele caminho que o Herculano iria atravessar, enfim, ele seria um mestre, uma pessoa que ensinava alguns truques para o outro personagem. E foi isso. À medida que eles botaram umas pessoas lá para ensinar algumas mágicas de fazer fogo, né, com a mão, né, acender o charuto. Ilusionismo. Ilusionismo total. E foi essa palavra, a palavra é essa mesmo, ilusionismo. Pessoas ligadas ao ilusionismo. Então, com isso, fui construindo, sempre muito apoiado, sempre muito ajudado pelos colegas, pela direção. Aliás, tudo era feito com enorme carinho, enorme dedicação, era um mergulho total. E você também, e a novela acabou sendo a primeira novela, né, desse novo horário de séries, né, da Globo, do horário das 11, né, e que veio a tirar o Emmy Internacional, né? Pois é, essa coisa de prêmios, essa coisa de prêmios é uma coisa que eu sou bastante desligado, sabe? Eu não me lembro de coisas que atravessamos. Você está me falando agora está vindo que teve uma história de premiação muito bem-vinda, uma premiação, eu acho, até merecida. Okay. Eu queria abordar também com você, Chico, o seguinte, você teve uma parceria também muito bonita com o Tarcísio Meira, na novela O Semideus, né, em que vocês contracenaram, você fazia o Alex Garcia, e ele o melhor. Aliás, o Semideus me lembra muito o Conde de Monte Cristo. Aquela coisa da vingança, né? Tem um certo inconsciente coletivo ali. E depois você vem a reencontrar o Tarcísio numa novela de Lauro César Muniz, O Gigante, em que vocês têm uma cena que eu considero emblemática da televisão brasileira, que é aquela luta que vocês têm na fazenda, começa dentro da fazenda e vai para o lado de fora. Eu me lembro que eu li a reportagem na época, vocês dispensaram dublês, inclusive no afinco de fazer a cena, saíram até um pouquinho machucados. Como é que foi essa experiência? Foi ótima, porque o Tarcísio também, enfim, uma pessoa emblemática e um caráter maravilhoso. E com isso a gente pôde combinar muitas coisas, em benefício da novela, a favor da novela, a nosso favor. E aí a gente foi ajudando muito a direção a criar esse corpo a corpo, esse afasta daqui, dá um soco ali, agarra aqui, joga em cima da mesa, quebra quebra a cristaleira. A gente fomos construindo gradativamente, e depois a edição ajuda muito, né? A edição faz essa continuidade
maravilhosa e perfeita, e com isso eu lembro até hoje que, quando eu lembro dos gigantes, eu lembro principalmente dessa cena da grande briga, da grande contenda que houve. Embora tivesse também uma cena muito bonita em que um avião tinha que aterrissar na fazenda, e era noite, então eles acendiam tochas fazendo o desenho da pista para o avião poder descer. Eu acho que era da personagem feminina. É verdade. Que você, na verdade, disputava a Paloma, Dini Sfati. Isso, né? Personagem da Dina. Isso mesmo. Trabalhei também, não muito com a Dina, mas o suficiente também para estar diante de uma grande atriz, magnífica. Agora, uma coisa que eu notei Coco, a Janete Claire, já em O Astro, começa a namorar um pouco com esse assunto da astrologia, né? do mundo sobrenatural. Quando chega no Sétimo Sentido, a Luana Camará, interpretada pela Regina Duarte, ela é uma médium, né? Então ela exacerba e vive aquele conflito com o Tião Bento. Isso, né? isso. Essa novela também teve um roteiro muito bem elaborado pela Janete. Muito. Como é que foi a construção desse Tião Bento, que ao mesmo tempo, quando ela estava incorporada por uma atriz que havia morrido, ela era apaixonada por você. E quando ela voltava ao normal, ela rivalizava com você. Foi muito interessante, né? Tião Bento, você está me lembrando agora. Eu cheguei a ir a presenciar algumas sessões de espiritismo para poder entender um pouco como é que seria essa mecânica interior desse personagem que traria essa coisa de mundos, outros mundos, né, que estão ao nosso redor e que nos cercam de certa maneira. Então, tudo era sempre fruto de uma entrega, de uma pesquisa, de uma busca pela qualidade, pela excelência, e aí a gente ia conseguindo coisinhas e coisinhas. É por isso que você consegue lembrar até hoje de coisas maravilhosas que estão catalogadas ao longo da nossa vida aí. Na nossa memória afetiva, né? Verdade. Memória afetiva, exatamente. Aí você, na última novela, né, infelizmente, da Janete Claire, Eu Prometo, você faz um político. Isso, com o Valmor Chagas. Com o Valmor Chagas. Você vê concorrendo ao Senado. Um personagem de teatro, né? Personagem de teatro e um grande ator, né? Valmor fez coisas maravilhosas no teatro. Eu tive a oportunidade de ver muitas atuações dele e aprendi com ele muita coisa. Então... Valmor é maravilhoso. Eu me lembro quando eu tive um programa de rádio, assim que eu me formei na faculdade, uma das primeiros atores que eu entrevistei foi ele, no Teatro Zimbinski. Exatamente. Ele fez, inclusive, na galeria de personagens, ele fez Hamlet, né? Então tinha um domínio da cena total, assim, muito abrangente, impecável. Foi uma parceria em que eu colhi muitos frutos também. Em Salvador da Pátria, você volta a fazer um político também, um deputado, né? E que engendra o Lima Duarte, que é o personagem do Boia Fria, em todo um jogo em que você consegue continuar mantendo um romance com a Tássia Camargo, né? O personagem da Tássia Camargo, ele casa com ela. Essa experiência também foi interessante, porque você fazia um vilão, mas um vilão que todo mundo também simpatizou muito. O Salvador tá no ar, inclusive, no Viva, né? Ele está no ar. No Viva, né? E eu tenho dado uma olhada e fico com muita saudades daquele personagem, né? Porque, inclusive, um trabalho inesquecível do Lima Duarte também, né? É um trabalho, aquele Boia Fria é uma coisa magnífica. E foi mais uma coisa assim, uma oportunidade de mais um papel muito interessante. A gente filmava
muito em fazendas, tinha locações extraordinárias. E com isso foi tudo caminhando. Você tem uma tradição também de desempenhos memoráveis em comédias. Eu me lembro de uma novela que eu vi do Marcos Rey, Cuca Legal, em que você tinha como seu melhor amigo ali, o Carvana, né, o parceiro de várias coisas, O Carvana. e você se dividia entre três namoradas. Três namoradas, né? A Ioná Magalhães, não é isso? A Sueli Franco e a Françoise Furton, né? Exatamente. A outra, você vê, é uma listagem interminável de trabalhos que até fica muito complicado, fica difícil de ser explicado, porque foi uma coisa muito daquele momento e que ficou registrado, né? Enfim, ficou registrado nas coisas todas, assim, como obras muito interessantes pelo conteúdo, e pela forma, pela própria história, a possibilidade da Janete de desenvolver tanta coisa e criar outros autores interessantes também. E o interessante do Cuca Legal é que ele era, de certa forma, uma releitura de uma peça que você fez também, Boing Boing, que foi um grande sucesso da comédia francesa, que veio para o Brasil. Como é que foi? Essa peça teve muito sucesso aqui também, né? Boing Boing. Nossa, a peça ali no Teatro da Nídia Alicia, nossa, Boing Boing, era uma comédia gostosa, maravilhosa, assim, muito inteligente, muito sensível, lidando com aquelas aeromoças, né, a francesa, a italiana, a brasileira, e ao mesmo tempo trabalhando com atrizes, trabalhando com atores e ganhando experiência, ganhando vida e tentando progredir na trajetória toda. Agora, interessante, uma coisa que eu também observei na tua trajetória, que embora você tivesse um fascínio muito grande pelo cinema, você acabou depois não tendo tempo muito de fazer cinema em relação à televisão e ao teatro. Mas me corrija se eu estiver errado. O que eu sempre vi nos teus personagens era uma leitura cinematográfica dentro do folhetim da novela. Aquela coisa das nuances que eu te falei, do olhar, de você perceber coisas que você dizia sem precisar usar as palavras, é uma coisa muito do olhar cinematográfico, né? Da câmera que pega e pega a intenção do ator. Você poderia dizer que fez um pouquinho de cinema também em cada personagem de novela que você fez? Eu diria, Paulo, eu diria que sim. A gente usa um pouquinho de cinema, muito de teatro, ou mais ou menos, mas muito é do instinto, o instinto, né, a inteligência cênica que você pode ter no desenvolvimento dos personagens, na construção dos personagens. Então, tudo colaborava favoravelmente. E eu fiz justamente alguma coisa de cinema, muito pouco, porque eu não tive tempo também. Agora, eu particularmente gostei de um filme que você fez com direção do Andrucha, que foi Gêmeas, em que a Fernanda Torres, né? Fazia e que aquele pai. Você fazia o marido da Fernanda Montenegro, do personagem dela, aquele pai. E era um suspense da melhor qualidade. Como é que foi Gêmeos para você? Seu personagem, que era o doutor Jorge, se eu não me engano. Não me lembro fantástico. do nome, não me lembro do nome também. Mas foi uma coisa gostosa de fazer, muito fundamentada. Foi dirigida pelo Andrucha, né? Foi, pelo Andrucha. O Andrucha acertando a mão ali, aquela coisa daquelas gêmeas que eram diabólicas, né? Porque elas tramavam entre elas coisas inusitadas, assim. Muito bom. E é tudo uma coisa que você vai jogando e você também não sabe se vai dar certo ou não. E quando dá certo, não tem muita explicação. Não tem uma explicação muito lógica, infelizmente. E você sempre foi um artista muito ousado, né? Você, por exemplo, nos surpreendeu
quando fez parte da Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão. Foi ali, se colocou, se testou, e depois no próprio Domingão do Faustão, em 2018, recebeu o troféu Mário Lago. Fala um pouquinho desses dois momentos para a gente. Você diz a primeira qual foi? A Dança dos Famosos, quando você participou. Sim. Bom, ali a gente é uma semana só, mas é uma semana de muito trabalho. Um trabalho muito, muito decidido de corpo e de movimentos que a gente nem conhece totalmente. Eu acho que, enfim, tem momentos que prevalece o bolero, aí não é mais o bolero, é o samba, aí não é o samba, é o tango. É bem complexo também, bem difícil. Eu andei vendo as apresentações da dança e eu ficava admirado com a entrega das atrizes e dos atores. E nem lembrava que eu tinha passado por tudo aquilo também. E o troféu Mário Lago te emocionou muito, né? E a todos que assistiram. Você teve homenagem de grandes amigas, né? Foi muito bom, foi muito bom. Encontrei ali, mais uma vez, tinha cruzado com ela várias vezes, com a Anissete Bruno. Então, foi uma coisa muito saudosa e muito gostosa de lembrar. Recebeu o troféu das mãos da Glória Menezes. Foi. Né? Com quem você, no passado, você deu a deixa para ela num teste de teatro, não foi? Quando ela estava começando. Na escola de arte dramática, eu já estava no segundo ano, provavelmente, e aí ela ia fazer o teste de entrada, e eu fiz a cena com ela, a deixa, né, da cena, contracenando com ela, e depois ficamos, ao longo dos anos, ficamos amigos também, né? Até agora, quando houve a perda do Tarcísio, que eu lamentei muito, lamentei demais. Sim, fiquei muito sentido com isso. E Francisco, como é que foi para você a emoção em 2013? Você estava completando 80 anos e você assumiu uma peça de muito sucesso na Broadway, do David Mamet, né? Procurando aqui o nome dela, Na Vida, só um instantinho que eu... Na Vida no Teatro. Acho que é A Vida no Teatro. Uma Vida no Teatro, exatamente. Que você contracionava com Ângelo Paz Leme, né? Isso, um jovem ator, e eu como um velho ator, tentando explicar para ele como é que as coisas aconteciam, como é que deveria ser essa entrega, essa doação, essa passagem, né, em que você coloca a alma na frente de tudo. Então, foi uma experiência notável também no teatro. É pena que a peça não viajou pelo Brasil, porque você sabe... Não chegou lá. Não. Você sabe como é que é. Teatro é muito... Teatro você faz pelo prazer mesmo, porque teatro, né, no Brasil, o teatro acaba sendo muito limitado ainda, infelizmente. Mas a gente vai construindo ao longo dos dias e dos anos. Perfeito. E você também fez o último bolero, eu me lembro de assistir no teatro do Miguel Falabella, no Norte Shopping, com o último bolero. Também foi uma peça que lhe deu muito prazer, né? Muito, muito. Eu fiz com o Chico e era praticamente o encontro de dois atores e duas pessoas assim maduras assim, à beira de um desfecho fatal, né, em que eles trocavam experiências notáveis, experiências muito de vida mesmo, experiências interessantes. E isso tudo era transmitido para a plateia de uma maneira muito delicada, muito notável. Inclusive, no dia que eu assisti essa peça, ela começou com um certo atraso, mas um atraso justificável.
você passou pela experiência de um assalto a caminho do Norte Shore. Foi, né? foi de arma na mão. E a gente admirou muito, e de que você mesmo assim, você foi lá e apresentou a peça, ainda impactado emocionalmente. Esse dia deve ter sido muito difícil. Foi muito difícil. Eu me lembro direitinho desse assalto dentro do carro, em que fomos invadidos, né? E aquilo tinha um outro carro seguindo e todos armados, uma coisa muito à beira de um desfecho muito trágico mesmo, muito tênue, a coisa de difícil falar sobre isso. E aí fomos soltos, e aí queriam me levar para a delegacia. Eu falei, não, está no horário do teatro. Vamos fazer a peça, depois nós vamos à delegacia. E assim foi feito, felizmente. Foi mais um aprendizado que eu tive, uma passagem. Não, e uma lição de força interior, de serenidade incrível, né? Eu era muito corajoso, já não sou mais tanto. Bom, como é que tem sido, a gente passou por essa experiência, né, no início de 2020, da pandemia, você estava com algum projeto de teatro, alguma coisa para começar em televisão ou cinema? Como é que foi quando você tomou conhecimento de que o mundo estava parando por causa de uma pandemia? Eu tenho um vínculo com a TV Globo, felizmente. E naquele momento, no início, não estava fazendo nada. Não tinha nenhum projeto em andamento. Estava realmente naquele período que a Globo dá para a gente, após uma novela, você tem um período de descanso, porque intervalo. Um intervalo. E então foi aí que disparou a questão da pandemia, e eu sempre morei no Rio por causa da TV Globo. Aí eu mudei para São Paulo, para casa o apartamento da minha irmã, e aqui eu estou até hoje. Eu tenho algumas coisinhas que eu faço para a TV Globo, que me perguntam alguma coisa, eu redijo e mando para eles. Estavam me perguntando agora, foi uma questão de anteontem, estavam me perguntando, através ali do Montenegro, estavam me perguntando o Clint Eastwood, o cowboy, o Clint. Sim, o Clint. Eu adoro o filme dele. Há 50 anos que ele faz aquele cowboy, né? Macho, contundente, etc. e tal. E aí estavam me perguntando como é que seria hoje, né? Eu fiquei muito honrado, inclusive, com o fato de ter sido mencionado numa matéria do Clint Eastwood. Fiquei muito interessante. E aí eu falei assim, olha, eu não sei como é que eu faria de imediato. Como é que faz um cowboy? Como é que faz um cowboy gay? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. É uma experiência que eu não tive, não tenho ainda. Teria que passar por ela para entender alguma coisa. E mandei escrito isso, e falei, é muito difícil você conciliar. Como é que você concilia, digamos assim, revólver com esmalte na unha, né? É complicado. Demanda, assim, um aprendizado mesmo, um estudo aprofundado de tudo, né? Porque não é fácil. Não é fácil a gente colocar uma coisa dentro de determinadas épocas, de acordo com o andamento dos costumes, né? Os costumes variam muito. Agora, uma curiosidade, falando em cinema, você acalentou o sonho de um dia dirigir um filme? Não, Paulo. Não, acho que eu nunca tive essa vontade, não. Não sei, acho que não. Só se foi algum momento que eu passei que eu não me lembro. Porque, assim, pela sua fascinação pelo cinema, eu pensei que, de repente, teria vindo alguma coisa de... Por exemplo, escrever. Você também escreve, assim,
textos seus? Não escrevo também. Não escrevo, não dirijo, só atuo. Só atuação mesmo. Curiosidade. E você falou ainda agora do Clint, desse personagem gay, e eu me lembrei de um personagem seu, mais recente, né, 2000 para cá, que foi o Pai Gaudêncio, Foi. que fez muito sucesso. Você entrou no meio de uma novela. Foi. Como é que foi a construção desse personagem que arrebentou assim no sucesso popular? Foi uma coisa casual também que eu inventei. Achei que, como tinha aquela história da macumba, tinha aquela história dos costumes, da umbanda, umas coisas assim, que são muito sérias, como tinha essa abordagem, esse personagem tinha um quê, um ar diferente em alguns momentos. Aí eu inventei ainda de pegar uma galinha e contracenar com a galinha no colo. Contracenava com a galinha. Enfim, foi uma experiência assim que eu nunca tinha tido, que eu tive a coragem de fazer essa coisa, né, afeminada, né, que acabou resultando muito bem também. Foi muito bem acolhida também. Muito bem. Você também gravou a vida de Santos, né? Também foi uma experiência muito interessante sua, até pela sua voz, né? Você curtia muito, tinha muito prazer em mergulhar na história desses grandes nomes que se tornaram santos? Muito. É uma coisa que também foi muito bem feita. Eu gravei a vida de 80 santos da Igreja Católica. Alguns até ficaram faltando ainda. Aquilo tudo foi construído e escrito por especialistas da religião. Então, era muito bom o texto da vida de cada um, como é que a pessoa tinha, onde é que a pessoa viveu, como é que a pessoa morreu, né? Os santos da vida, que eram homens e mulheres, né? Que tiveram a santidade adquirida, né? Ganha a santidade. Então, é uma coisa que, digamos assim, no mercado não teve muito boa aceitação e ficou um pouco parado no tempo e no espaço, isso. Mas, para mim, foi uma experiência que eu gostei muito de ter colocado, embora não tenha tido um resultado, um retorno interessante sobre isso tudo. Perfeito. E você gostava também de participar de representações ao ar livre. Eu tenho aqui que você participou de Paixão e Morte de um Homem Livre. Você fazia o sumo sacerdote Neftali, né? Foi. Eu fui para uma cidade, fui para uma cidade que eu não me lembro qual era, do interior, e era para fazer esse sacerdote. E era uma coisa que não era uma coisa de tamanho, era médio. E eu também eu gostei muito da maneira de figurinos que tinha, e teve algumas fotografias que acabaram circulando, e foi uma experiência muito interessante também, porque as representações, elas são ao vivo, então elas se tornam um grande teatro popular, E foi assim que tudo foi transcorrendo. Foi muito bom. Muito legal. Francisco, mais uma vez, o papo está maravilhoso, mas está acabando o nosso tempinho. Eu queria dedicar esses instantes finais para agradecer de coração essa conversa com você, todo esse aprendizado, toda essa sabedoria. Muito obrigado por esse depoimento de Banco Cultural. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de falar com você, com o seu público, com seus admiradores, com seus seguidores. Foi também um prazer muito grande e parabéns por você ter feito com que eu lembrasse de tantos momentos lindos da minha vida. Muito obrigado também, viu? Muito obrigado. Muito obrigado de coração. E estou acompanhando você
no Instagram, sempre com seus textos maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou continuar. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.